Aleluia, amém, glória a Deus, boa noite. É um prazer estar aqui, eu sempre fico muito feliz e muito à vontade, né? Então eu quero agradecer esse espaço na nossa casa, né? Porque apesar de sermos do núcleo do Jardim Esperança, aqui é a nossa casa, amém? A casa da mãe e do pai, amém? E eu queria que nessa hora você fechasse os seus olhos e pensasse nas pessoas da sua família. Hoje você pensou no seu grupo familiar, hoje você pensou no seu discípulo, na sua discípula para estar aqui. Mas queria que você pensasse na sua família nessa hora. Pensasse no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, que você pensasse nos seus filhos, que você pensasse no seu esposo, que você pensasse na sua esposa. E nessa hora, começasse a dizer: Senhor, eu quero declarar a tua vida, a mesma vida que tem sido gerada aqui dentro, Senhor, a mesma vida que tem sido gerada nos grupos familiares, também sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre toda a minha parentela. Senhor, eu quero declarar, Senhor, sobre a minha casa, ó Deus, a tua bênção, a tua presença. Senhor Jesus, nós sabemos que a nossa casa, ela faz parte do reino de Deus, não é um lugar à parte, não é um lugar, ó Deus, distante daquilo que acontece aqui, mas na verdade a nossa casa, ela faz parte do reino de Deus. E queria que nessa hora, querido, como sinal de autoridade, você levantasse as suas mãos ou a sua mão direita como sinal de autoridade e declarasse a salvação na sua casa, a salvação na sua família, a salvação completa na sua casa, a salvação na sua parentela, a salvação do Senhor sobre os seus, no nome de Jesus. E não somente a salvação, mas também a integração da toda a sua casa, no reino de Deus, no trabalho, no serviço na casa de Deus, em nome de Jesus, amém? Amém, em nome de Jesus. Talvez você veio programado nessa noite por ser um Tadel, para ouvir uma palavra voltada para o seu grupo familiar, para o seu discipulado, para os seus discípulos, lá para o seu núcleo, para a sua igreja. Mas a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para trazer nessa noite é uma palavra voltada para o nosso primeiro grupo familiar, que é a nossa família, nossa casa. A gente percebe que a Bíblia começa em Gênesis, e em Gênesis relata a criação da primeira família. E apenas com uma família, Deus falou: multiplicai-vos e enchei a terra. A família, queridos, é um lugar poderoso. A família é uma instituição poderosa de Deus. E esse propósito original de Deus sobre a família não mudou. Não é porque a sociedade está do jeito que está, que o propósito original de Deus tenha mudado. O propósito original de Deus continua o mesmo sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Amém? Então, vou pedir nessa noite, como meu esposo usou aqui o exemplo do pastor Odilon, ele também nos ensinou algo muito especial na conferência na semana passada. Ele falou: quando nós falamos amém, é como se fosse um passarinho que fica com a boquinha aberta, né? Então, a gente abre a boca, amém, e come o alimento. Então, enquanto a palavra estiver sendo pregada, sendo ministrada nessa noite, você que deseja a salvação e a integração da sua família no reino de Deus, você vai repetir amém, você vai concordar com os versículos da palavra de Deus, amém? Amém, glória a Deus, melhorou. Queridos, e na verdade, essa palavra de hoje, ela já tem uma história. Desde o ano passado, segundo semestre do ano passado, o Senhor começou a ministrar no meu coração, no coração do meu esposo, um cuidado especial com as famílias. Porque a gente começou a perceber que a igreja estava indo muito bem e de repente começavam alguns problemas surgir. E problemas surgindo na área familiar. Então, alguns líderes que estavam muito bem,
De repente tinham alguma situação, problema familiar. Alguns cristãos, algumas ovelhas que estavam caminhando muito bem, de repente começavam a fraquejar, problema familiar. E o Espírito Santo começou a colocar no nosso coração um desejo muito forte de trabalhar muito veemente com as famílias, apesar de que esse já é um desejo, né, nosso, mesmo antes de nós casarmos, de trabalhar com famílias. Mas do ano passado, do segundo semestre do ano passado para cá, o Senhor começou a nos orientar a investir nas famílias. E Deus falava com a gente, igreja forte, famílias fortes geram uma igreja forte. Famílias bem edificadas, famílias estruturadas geram uma igreja forte estruturada. Quantos aqui ainda não tem toda a sua família aqui contigo? Agora, quantos aqui não tem toda a sua família se tratando de pai, mãe, filhos, irmãos aqui contigo? Bastante gente. Convenhamos, querido, que quando a gente chega nesse ambiente aqui, é muito gostoso. Mas quando a gente pisa dentro de casa e está lá um familiar, um pai, uma mãe, ou um filho, ou um irmão, ou um cônjuge, que não está servindo ao Senhor, que não é salvo ainda no Senhor Jesus, o nosso coração fica partido, não é verdade? E tudo que a gente experimenta aqui nessa casa, neste lugar, a gente quer muito compartilhar com os nossos e seria muito bom que se a gente chegasse em casa, tivesse toda a nossa família aos pés do Senhor Jesus, não é verdade? Seria muito diferente. Seria diferente porque aquilo que nós recebemos aqui, nós poderíamos viver a 4, a 5 na nossa casa. E sabe, queridos, quando o Espírito Santo começou a falar conosco sobre a importância da família no crescimento da igreja, na edificação da igreja, no primeiro culto desse ano, num domingo, o Espírito Santo nos levou a ler Isaías 61. Eu queria que você abrisse lá, Isaías capítulo 61. Isaías 61. Por favor, se você pudesse ser o mais rápido possível para a gente ganhar tempo, Isaías 61. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Lembra do amém, tá bom, queridos? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os gigantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Amém? Contrariando toda a crise aí da sociedade. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Amém? Mas presta bastante atenção nesse próximo versículo, versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos.
todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me devolveu com um manto de justiça, como noivo se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. A palavra de Deus contraria tudo que está ao nosso redor, não é verdade? Por isso que a gente precisa proclamar e declarar a palavra de Deus. E eu lembro que quando eu li, nós oramos, eu coloquei toda a igreja, todo o núcleo do Jardim Esperança de pé, e nós oramos. Eu lembro muito do Wellington, que estava sentado assim na frente, em pé com a Bíblia, e toda a igreja, mas ficou marcado. E nós oramos esse capítulo aqui todinho. E no discipulado com a pastora Lisa, logo na terça-feira, ela falou que estava orando por nós. E ela disse que Deus falou com ela, Isaías 61, que esse ano era o ano aceitável do Senhor. Falei, pastora, nós lemos, nós oramos esse texto todo lá no Jardim Esperança no domingo. E aí o Espírito Santo começou a confirmar, esse é o ano aceitável do Senhor. É o ano que eu vou transformar as famílias. É o ano que eu vou fortalecer a igreja através de famílias fortes. E nós começamos a caminhar nessa direção. No semestre do ano passado surgiram as reuniões de mulheres, fomos direcionados pela pastora Lisa com as reuniões de casais, com as reuniões de homens, e tem sido uma bênção, amém? Aqui também teve a reunião de homens nessa sexta-feira. Eu sei que lá no núcleo também em São Pedro da Aldeia tem sido feito reuniões de mulheres e muitas outras reuniões aqui também, né? Reunião de mulheres aqui na sede. E o Senhor tem nos direcionado para dentro das nossas casas. O Senhor tem nos direcionado para que o nosso grupo familiar, o nosso primeiro grupo familiar, seja nossa família, nossa casa. Aqui o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui está fazendo uma alusão a Jesus. Jesus depois, lá no Novo Testamento, ele vai usar esse texto dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse Espírito do Senhor sobre o profeta o fez liberar essa palavra do ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor fala de uma libertação, de uma escravidão, de um jugo. Era um ano que acontecia de 50 em 50 anos, o ano do jubileu, o ano em que escravos eram libertos, em que dívidas eram perdoadas. E esse ano, querido, é o ano aceitável do Senhor. É o ano aceitável para as nossas famílias. É o ano de ter famílias libertas, famílias inteiras libertas. Nós vemos que o Espírito do Senhor está sobre o profeta para pregoar, para colocar óleo de alegria. Mas nós percebemos que quase no final do capítulo, ressalta aqui a família. E todos verão que vocês são família bendita do Senhor. Eu quero dizer, queridos, que o reino de Deus, ele não está separado da nossa casa, da nossa família. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes quando nós nos convertemos, nós encontramos um mundo tão maravilhoso com os nossos irmãos na igreja, que às vezes esquecemos de estar em contato com a nossa casa, com a nossa família. O mundo com os nossos irmãos, o mundo, eu falo assim, o universo ali, né? Com os nossos irmãos em Cristo é tão maravilhoso que às vezes esquecemos da nossa casa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, por favor, Marcos capítulo 5. Eu vou mostrar rapidamente que isso acontece. Mas o Senhor, Ele nos direciona no caminho certo, para que nós não esqueçamos da nossa família. Marcos capítulo 5 fala da cura de um endemoniado. Depois que esse endemoniado, ele foi curado, ele foi liberto. Ele vivia, querido, numa situação de calamidade, num caos. E a libertação dele foi tão grande, ele enxergou um mundo tão maravilhoso com Jesus,
que lá no versículo 18, Marcos capítulo 5, versículo 18, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O que aconteceu com esse endemoniado é às vezes o que acontece com a maioria daqueles que se convertem. Encontra esse universo tão maravilhoso com Jesus, uma vida nova, uma vida de restauração, que a vontade que dá é ficar enfornado na igreja, é ficar enfornado, envolvido com os irmãos, mas Jesus o advertiu dizendo: vai primeiro para os teus, para a tua casa, e anuncia-lhes tudo o que eu fiz a você. Sabe, queridos, o nosso compromisso precisa ser com a nossa casa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não somente com a nossa casa, mas com o reino de Deus. E aí, como que se dá isso? Existe gente que negligencia o serviço na casa de Deus por conta da sua família. Mas existe gente que negligencia a família por conta do serviço na casa de Deus. Palavras do pastor Luciano Subirá. A pastora Alisa enviou um link para a gente ontem. Eu enviei esse link para as minhas discípulas, não sei quais delas ouviu essa mensagem. Mas eu já estava tendenciosa para falar sobre isso. Falei, então é isso que Deus quer falar conosco nesse Tadel Regional. Queridos, a nossa casa, ela precisa ser a nossa primeira missão, nosso primeiro ministério. Mas ela não pode ser o fim do nosso ministério. Jesus aqui, ele pediu ao endemoniado que fosse primeiro para os seus, para a sua casa. Porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Não adianta nada o nosso sucesso ministerial com o nosso fracasso familiar, não é verdade? A nossa casa é o nosso primeiro ministério. Mas a verdade é que a nossa casa não pode ter um fim em si mesmo, mas a nossa família precisa ser o meio pelo qual Deus vai nos usar para ganhar outros, para ganhar outras famílias. E sabe que às vezes nós fazemos da igreja, do culto de celebração, dos grupos familiares, um clube social. Onde nós vamos, participamos, é muito gostoso, é muito bom, mas chegamos dentro da nossa casa, é uma verdadeira tristeza, para não dizer outra palavra. Queridos, o Senhor quer mudar a nossa mentalidade nessa noite. O Senhor quer chamar a nossa atenção nessa noite, para que a nossa atenção esteja voltada também para a nossa casa. Porque a nossa família vai ficar de lado no reino de Deus? Porque eu vou fazer a obra de Deus, queridos líderes? Porque eu vou fazer a obra de Deus e esquecer a minha casa? A Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua própria casa não pode governar a casa de Deus. Então é importante que nós estejamos atentos àquilo que o Espírito está dizendo à igreja nessa noite. A nossa casa, ela precisa fazer parte do reino de Deus. Ela precisa estar envolvida nesse reino de Deus. Eu lembro que eu tive uma fala do meu filho, ele falou assim: mãe, eu preciso estudar, porque eu tenho prova amanhã. Um tempo atrás, foi no primeiro bimestre. Eu preciso estudar porque eu tenho prova amanhã. Você pode me liberar do Tadel? Eu falei assim: você teve tempo de estudar no final de semana, não teve? Então, não tem como te liberar do Tadel. Sabe, queridos, o mesmo compromisso que eu e meu esposo temos com o Senhor e com o serviço na casa de Deus, nós temos ensinado os nossos filhos a terem também.
Às vezes, as pessoas acham que forçar, entre aspas, né, o filho a ir na casa de Deus, a estar na igreja, vai trazer trauma, vai ser traumático. Queridos, quantas vezes nós temos que forçar os nossos filhos a irem para a escola e isso não traz trauma nenhum para a criança? Porque com as coisas de Deus, o serviço na casa de Deus, a gente tem que ficar cheio de dedos? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a servir ao Senhor. Nós precisamos ensinar a nossa casa toda a servir ao Senhor. Josué fez uma declaração muito preciosa, queridos. Eu queria que você abrisse Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Josué estava falando para o povo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele faz uma declaração que é conhecida universalmente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, Josué, ele tomou uma decisão, uma postura, não somente para ele. Ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer nessa hora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez essa declaração decidido: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra que serviremos, o pastor Luciano também, né, fala nessa pregação, que a palavra serviremos, no hebraico, abad, significa labutar, trabalhar, significa mesmo botar a mão na massa. E mas vez em quando eu tenho encontrado algumas pessoas falando: mas é muito trabalho na casa de Deus, é muito trabalho para fazer, eu preciso dar atenção à minha casa. Querido, a sua casa realmente é o seu primeiro ministério, como eu falei, quero deixar isso bem claro. Mas por que não aliar o seu primeiro ministério e trazer toda a sua casa e fazer essa declaração como Josué fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Porque às vezes nós temos que parar tudo para ficar em função da nossa família, da nossa casa. Porque negligenciamos o serviço no reino de Deus por conta da nossa família. Ou porque talvez negligenciamos a nossa família por conta do serviço na casa de Deus. O Senhor quer trazer sobre nós nessa noite o entendimento que a nossa casa, ela pode estar aliada, pode ser uma aliada, pode ser uma instituição forte que vai fortalecer a igreja do Senhor e o crescimento na casa dele. Nós temos procurado investir em famílias, nós temos procurado investir em casais, ver os seus filhos. No domingo mesmo nós vimos quantas famílias batizando os seus filhos de apenas 12 anos, isso é precioso demais. Eu sonhava tanto com um grupo familiar, porque eu estava vendo isso lá no núcleo em São Pedro, que tem menos tempo que o núcleo Jardim Esperança, uma galerinha lá de 11, 12 anos, né, sendo muito bem treinada e cuidada. Eu falei: Senhor, eu quero isso, porque o meu filho está nessa idade, eu quero gerar isso ali no nosso meio, no núcleo Jardim Esperança. Eu quero envolver o meu filho, eu quero que o meu filho sirva ao Senhor, eu quero que a minha filha sirva ao Senhor. E começaram a surgir os grupos familiares dessa faixa etária. Hoje nós somos muito felizes, a Janaína é uma das dirigentes, né, desse grupo familiar, onde o meu filho participa. Queridos, nós precisamos investir na nossa casa, mas não ser a nossa casa o fim, mas ser o meio pelo qual Deus vai usar a nossa família para levar a palavra do Senhor, para expandir o reino de Deus. Eu sou a pessoa mais improvável, queridos, para estar falando isso aqui com vocês. Eu sou a pessoa mais improvável porque eu fui criada, eu fui gerada
com esse pensamento, esse entendimento de que eu casaria, eu queria muito me casar, eu queria muito ter filhos, mas de que eu me casaria para viver em função da minha família. Eu cresci com esse pensamento, graças a Deus, a minha mãe me ensinou muito bem a ser uma dona de casa, a ser uma esposa, a ser uma mãe, eu louvo a Deus por isso. Mas eu ficava com esse pensamento de que eu iria casar, ia ter os meus filhos e iria viver em função deles. Mas num determinado dia, eu estava tão feliz com a minha família. Eu já contei esse testemunho, algumas pessoas já escutaram. Pastor Kleber, vem cá, pode me ajudar? Algumas pessoas já escutaram esse testemunho, mas eu preciso te contar de uma outra ótica. E eu estava nesse dia na sala da minha casa, tinha tido um dia maravilhoso com meu marido, com meu filho, a minha filha ainda não era nascida. E eu tinha ido à praia naquele dia, sabe aquele dia perfeito, que o sol brilha mais bonito, que a água da praia está mais azul, que a areia da praia está mais branca, foi aquele dia. Eu cheguei em casa tão feliz com aquele momento em família. Eu falei, Senhor, muito obrigado pela minha família, muito obrigado por esse dia, o Senhor tem sido tão bom, tão generoso. E aí, na sala da minha casa, eu falei, Senhor, como eu posso te agradecer pela minha família? O que eu posso fazer pelo Senhor? De que maneira eu posso te agradecer pela minha casa, pela minha família? E aí Deus falou para mim assim, apacenta as minhas ovelhas. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, como assim? O Senhor não está entendendo, eu estou feliz com a minha família, com a minha casa. Eu quero te agradecer. Como eu posso te agradecer, Senhor? E Ele disse a segunda vez, apacenta as minhas ovelhas. Mas, queridos, eu confesso que eu nunca entendi esse texto. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. E eu ouvi isso da parte do Senhor, naquela manhã, em que eu estava agradecendo e eu achei que Deus fosse falar, é só você me adorar. É só você me adorar na beleza da minha santidade. E quando eu ouvi da parte do Senhor, apacenta as minhas ovelhas, queridos, o meu universo se abriu. E eu comecei a compreender que a casa e a família que eu tinha não tinha um fim em si mesma. Que Deus só queria usar a minha família e minha casa. Deus queria usar a minha casa para ser bênção na vida de outras famílias. Eu queria que o núcleo do Jardim Esperança ficasse de pé nessa hora. Essa é uma parte da minha família que Deus me deu naquele dia, naquela manhã, quando Ele falou, apacenta as minhas ovelhas. Eu nem imaginava onde Deus iria me levar. Naquele momento, eu estava reagindo fortemente com os meus discipuladores, Kleber e Marta, dizendo que eu não queria ser dirigente de grupo familiar. Eu estava reagindo fortemente, dizendo, eu não quero ser dirigente de grupo familiar. E eu buscando, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a Tua voz. E o Senhor falou, apacenta as minhas ovelhas. Agradecendo a Deus pela minha família. Deus falou, ei, tira o seu olhar do seu umbigo, da sua casa. Eu quero usar a sua casa para abençoar outras famílias. E esses são apenas uma parte daquilo que o Senhor tem feito lá no nosso núcleo Jardim Esperança. Essa faz parte da minha família, como todos vocês, tá bom? O núcleo em São Pedro da Aldeia, aqui a sede em Cabo Frio. Amo muito todos vocês. Eu só quero dizer que Deus mudou a minha ótica, o meu ponto de vista, que achava que a minha casa era simplesmente para eu ficar no conforto do meu aconchego, achando que a minha família era para o meu próprio bem-estar e para o bem-estar também do meu esposo e dos meus filhos.
Mas naquele dia, o Senhor falou comigo muito forte: apacenta as minhas ovelhas. Oh, Senhor Jesus. Ah, queridos, você que ainda está na fase de ganhar a sua família para o Senhor Jesus, lembre-se que ela faz parte do propósito de Deus, do reino de Deus nessa terra. Agora, você que já tem toda a sua família integrada no reino de Deus, ou parte dela, lembre-se que a tua família tem um propósito. O Senhor quer beneficiar a tua própria casa, trazer alegria na tua casa, na sua própria família, para o bem-estar de vocês. Mas Ele quer usar a sua família em prol do serviço na casa do Senhor, do crescimento na casa de Deus. Oh, Jesus. Você pode se assentar no Núcleo Jardim Esperança. Deixa eu cantar e você me acompanha. Naquela manhã, Deus começou a falar comigo. E para que eu pudesse entender, que eu falei: Senhor, não estou entendendo. Ele começou a sussurrar essa canção nos meus ouvidos. Pai, eu não tenho palavras para te agradecer. Tudo o que tenho e o que sou, eu devo a ti, amado da minha alma. Foi grande o teu sacrifício de entregar Jesus. O que eu posso fazer é cuidar para que ninguém se perca no mundo e fique longe do teu amor. Eu quero apacentar, cuidar do meu irmão, mostrar o amor que tens por mim, sorrir com os que se alegram, chorar com os que choram, para que tu tenhas prazer em mim, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo. Tu sabes que eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Eu quero apacentar, cuidar do meu irmão, mostrar o amor que tens por mim, sorrir com os que se alegram, chorar com os que choram, para que tu tenhas prazer em mim, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo. Tu sabes que eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E naquele momento, através dessa canção, eu entendi que por toda a minha vida, a minha família seria usada para o serviço na casa de Deus, para fazer crescer o reino de Deus,
para fazer multiplicar a glória dele na face da terra. Sabe, queridos, não se esconda nunca atrás do serviço na casa de Deus para negligenciar a sua família. Mas também nunca se esconda atrás da sua casa, da sua família, para negligenciar o serviço na casa de Deus. Uma coisa está relacionada à outra. A conferência aí de grupos familiares está chegando, agora em julho. Invista na sua casa, na sua família. Vem um congresso de mulheres no mês de julho. Maridos, invistam nas suas esposas para estarem recebendo da parte de Deus. Invistam nas suas filhas, invistam nas suas mães para receberem a palavra do Senhor neste lugar. Sabe, impulsionem a sua casa para servir ao Senhor. Vai para o grupo familiar, leve a sua casa, leve a sua família. Faça isso, querido, para impulsionar os seus filhos no grupo familiar. Faça isso para levantar o seu marido no grupo familiar. Faça isso para levantar a sua esposa no grupo familiar, os seus pais. Promova a sua casa no reino de Deus. Mas não ande caminhando achando que a tua família não faz parte desse propósito, porque eu preciso ganhar almas, porque eu preciso as almas. A sua família também tem alma. A sua família tem espírito e a sua família também precisa fazer parte desse plano de salvação, de crescimento de grupos familiares. Afinal de contas, grupo familiar já diz, é um grupo de família. A família na fé, sim, mas a tua família também. A tua família também faz parte desse plano de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora.